Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a lição de casa, gente. Eu vou bater aí durante alguns dias na tecla da lição de casa, tanto aqui, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, eu já coloquei algumas coisas. Porque a gente teve um fato aí bastante preocupante há alguns dias, que foi relatado por uma cliente, né? Uma empresa foi contratada pelo município dela, e essa empresa, ao dar o curso, falou que não era mais, a palestrante falou que não era mais necessário lição de casa, por questões aí de inteligência artificial, que depois eu vou explicar melhor em outro vídeo. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês os benefícios da lição, porque sem a gente saber o que a lição traz, a gente não vai realmente dar valor para ela, que é o que faltou nessa empresa aí que foi contratada pelo município. Eu até gostaria, eu sei que tem toda uma questão política, né, a questão de licitação aí, mas os municípios deveriam escolher melhor as empresas que trabalham com eles, né? Porque senão a gente faz esse tipo de caca aí, depois fica correndo atrás. Bom, eu vou falar um pouquinho, 6 benefícios da lição de casa. Eu escolhi 6, que eu acho que é um número bacana, não tão cansativo, né? Porque eu poderia falar 20, tá? 20 benefícios da lição de casa fácil. Mas eu escolhi 6, assim, e eu condensei para poder ficar um pouco menos cansativo, o pessoal aí do YouTube. Tem um pessoal meio com pressa, né? Então a pessoa fala, você roda muito para falar. Não é que eu rodo muito para falar, é que eu atendo todo tipo de gente, né? Então, todo tipo de gente engloba pessoas que estão fazendo pedagogia, pessoas que não entendem aquele tema, pessoas que não têm background e também os avançadinhos. Então a gente precisa ter respeito por todos. Aproveita, se inscreve no canal e curta o vídeo. Sempre compartilha os vídeos, gente, nunca materiais com o pessoal que pode se beneficiar aí, porque a gente não quer criar aqueles sanguessugas pedagógicos, né? Então, quanto mais você alimenta, mais gordo ele fica, mais magro você fica e pior fica a educação. Por isso que não é legal alimentar esse povo aí com material gratuito. É legal você indicar a fonte, porque daí ele precisa ir atrás, tem que mexer a bunda da cadeira, né? Vamos falar aí, eu vou entrar direto nos benefícios, tá? Eu não vou ficar delongando, como eu costumo fazer. E a gente vai para o primeiro benefício, que eu acho que é o mais importante, assim, de início, que é o desenvolvimento da memória e do pensamento crítico. Por que a gente faz esse desenvolvimento? Porque a criança aprendeu na escola, mas eu preciso que ela se lembre disso para o outro dia, para o dia seguinte, para o dia depois do dia seguinte. Então, vai acontecer de eu puxar essa memória para casa dela, em outro ambiente. Porque a gente tem muito mania de achar que os ambientes, eles comportam informações. Então, quando vai na igreja, faz só aquilo na igreja. Daí tem a outra coisa que você só faz na academia, outra coisa que você só faz na escola. O conhecimento, não, gente. O conhecimento da escola, ele é feito para a vida. Então, se eu não dou lição de casa, eu já crio uma primeira barreira entre a escola e a vida. Então, é importante que esse aluno entenda que o lugar na casa dele é lugar também de lembrar o que foi feito na escola. E é um lugar perfeito para ele treinar, porque ele vai ter ali um espaço dele estudar. A gente espera que, né, o professor tenha orientado a família a isso. Tem um espaço de estudar, que ele tem um horário para fazer isso, para que se torne uma rotina, que eu vou falar mais para frente. Enfim, essa memória em outro ambiente vai ajudar a criança a diminuir as dificuldades acadêmicas, né? Isso vai ser super importante em relação à lição de casa. A gente tem o repetição leva à memória. Supõe-se que todo mundo estudou na faculdade de behaviorismo ou comportamentalismo, como vocês quiserem chamar. E ali a gente tem o Skinner, o Pavlov, que falam sobre a repetição. E a repetição, gente, independentemente aí do mamífero, né, porque a gente tem uma questão emocional com o corpo, ela vai levar à melhoria. Então, quanto mais eu faço lição de casa em casa, mais eu vou melhorar aquele conteúdo na escola.
né? Porque essa ponte vai fazer com que os conhecimentos vão se ampliando aos poucos. Então, esse desenvolvimento da memória aí, ele vai ser super importante. E o pensamento crítico é a melhoria. Conforme eu vou fazendo, eu vou melhorando a minha habilidade. Por exemplo, uma vez por semana, a professora manda continhas de adição para a criança, que não é nenhuma coisa, nem um bicho de sete cabeças você ficar mandando folhinhas com adição, que é uma coisa que todo mundo sabe fazer, inclusive o pessoal da família, mesmo que tenha dificuldades escolares, a família, fazer conta, a gente precisa fazer, senão você não vive no mundo. Então, se você mandar toda semana continhas de adição para a criança fazer, dentro do que ela está aprendendo na escola, ela vai ter uma melhoria no cálculo. Então, ela vai começar a calcular algumas coisas de cabeça. Então, dá para mandar toda segunda adição, toda terça. Pode mandar, por exemplo, separação de sílabas. Você pode até instituir por um tempo a mesma lição, porque a questão é essa, a repetição, né? Conforme a criança vai melhorando, ela vai entendendo melhor o universo da escola também, né? Ela melhora em casa porque ela tem o tempo de pensar naquilo pela repetição, e essa memória vai ser trazida para a escola e vice-versa. Então, isso é um grande benefício aí da lição de casa, que não tem como substituir com memória artificial de modo algum. Benefício 2, a gente vai construir hábitos de estudo, que esse é o mais evidente, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Geralmente, a criança começa a fazer lições de casa no... Opa, desculpa, eu queria tirar o... No período operatório concreto, que é ali dos 6, 7 anos até os 12, né? Esse é o momento entre os 7 e os 12 que 6, vou pôr 6 aos 12, tá? Vou adiantar um ano aí, porque a gente tem a questão escolar é um pouquinho adiantada nessa questão, né, em anos. Dos 6 aos 12 é quando a gente tem um acompanhamento maior, né? Então, é quando a criança vai ter um acompanhamento maior até mais ou menos 10 anos, para de 11, 12 ter um supervisionamento, mas não ter um acompanhamento tão de perto. Por quê? Porque nesse período do operatório concreto, a gente precisa que ela vivencie essa rotina. Se ela não vivenciar essa rotina nos primeiros anos escolares, dificilmente ela vai chegar no sexto ano e vai entender como ela precisa estudar, que é quando os conteúdos se aprofundam. E daí ela vai virar o palestrante que fala para um bando de professores no município que não é mais necessário lição de casa, porque ela mesma não teve, provavelmente, né? Tô supondo. Então, é super importante essa questão para que a criança vivencie essa lição e crie esse hábito de estudar em casa. Fora a questão de planejamento e foco. A gente já tem tanta inteligência artificial, só que precisa ter alguém para programar essa inteligência, né? E essas pessoas felizes são aquelas que tiraram um tempinho em casa para estudar e aprenderam o que é ter planejamento e foco. Então, agora eu vou deixar de lado o aparelho e eu tenho que focar na minha lição, o que a professora pediu para fazer, né? E não pode ser uma coisa mirabolante, gente. Depois eu vou dar umas dicas também de lição aí, para vocês não caírem no conto do vigário da lição de casa. Aliás, eu adorei esse conto do vigário. Vou até anotar aqui, porque é um tema bom, né? O conto do vigário na lição de casa. Conto do vigário. Depois eu vou explicar melhor essa expressão, porque às vezes a pessoa não conhece também, né? E além de construir hábitos de estudo, você começa a se autoconhecer enquanto estudante, porque essa é uma descoberta que o aluno precisa fazer sozinho, sem o professor e sem a família junto. Lógico que a família supervisiona, orienta, mas a lição é da criança. Então a gente precisa insistir que a criança faça sozinha. Então, isso significa que quanto mais a criança faz aquela lição, mais ela vai entender. No momento que nem eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia a lição de casa, eu fazia na mesa da cozinha, né? Então, tinha um horário, enquanto minha mãe preparava a janta, porque ela estava ali para tirar dúvida. Era um momento que a gente ficava junto, ela ficava preparando a janta, e eu ficava na mesa da cozinha, fazendo a minha lição de casa. Então, eu já sabia que aquele horário, quando minha mãe ia para a cozinha, eu já pegava meu caderno, então eu vou autoconhecendo aquela rotina.
Eu pegava meu caderno, minha mochila, meu estojo e levava lá para a cozinha, colocava as coisas na mesa e começava a lição. Se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para ela ali no momento, né? Então, é uma oportunidade aí para estreitar laços familiares e também para você instituir uma rotina. Então, eu lembro até que eu sentava na ponta da mesa, sabe? Tem toda uma memória afetiva a lição de casa. Quando a família sabe levar isso em consideração, que é uma coisa que o professor deve explicar às famílias, né? Como que você faz para a criança quando tem lição de casa. Benefício 3, gente, vai ensinar o gerenciamento de tempo. Tempo, ultimamente, ele vale mais do que dinheiro. Porque se você sabe gerenciar o seu tempo, você sabe trazer benefícios para a sua vida. Isso é bem importante. Isso requer que a pessoa priorize e planeje. Geralmente, pessoa que não teve lição de casa, ela vai ter uma dificuldade maior também nessa priorização, porque a lição de casa ajuda você a organizar o pensamento. Isso vai fazer com que esse pensamento seja refinado, leve ao pensamento crítico e você priorize. Então, vou dar um exemplo de lição de casa. Vamos supor que eu estou ali no quarto, quinto ano. Então, eu tenho essa semana, eu tenho para fazer um trabalho individual de pesquisa, que é para entregar na sexta. Tenho a lição de casa que a professora deu, que é para amanhã, né, de matemática, e a de português para quinta, né? Estou supondo que é uma segunda-feira. Então, uma lição de matemática para terça, de português para quinta e o pesquisa na sexta. Então, eu vou priorizar isso. O que vem primeiro? A lição de matemática. Então, o que eu faço? Eu reservo meu tempo de lição de casa, faço a lição de matemática, e se sobrar um tempo daquilo que eu costumo para a lição de casa, eu vou buscar já algumas informações para a lição de sexta, porque eu sei que ela vai demorar mais tempo para fazer, que é um negócio que eu vou precisar de mais anotações, tem várias perguntas, então eu vou precisar tanto priorizar a lição, quanto planejar que sobre um tempo para eu poder adiantar a próxima lição, porque eu sei que de quinta para sexta eu não vou conseguir, né? Às vezes eu tenho uma aula extra, né, um inglês, uma música, então eu já sei que aquele dia é complicado. E daí vai me ajudar a entender essa priorização de tempo. Isso é bem legal na lição de casa. Inclusive, professores aí que têm dificuldade em estudar e trabalhar, provavelmente tem essa lacuna aí de gerenciamento de tempo da lição de casa. Eu não sei se todos tinham lição de casa enquanto estavam na escola, mas quem não teve lição de casa, tem até pesquisas sobre isso, acho que não sei se é em Oxford ou Cambridge, que falam sobre essa questão da falta de lição de casa influenciar no trabalhador quando ele se torna adulto, né? Que daí ele não consegue gerenciar a formação dele e o trabalho que ele faz, porque ele não tem essa priorização. Limite de tempo etário, né? Então, logicamente, você vai gerenciar, a criança vai aprender a gerenciar o tempo, mas o professor também tem que entender disso. Gente, uma criança de primeiro ano, você jamais pode dar para ela uma lição de casa de 1 hora, porque ela não vai conseguir fazer. É uma lição ali de 10, no máximo 15 minutos. Porque ele tem um tempo de foco e atenção. Então, eu preciso aproveitar com qualidade esse tempo. Não adianta eu mandar aquele monte de lição de casa, ou lição de casa que a criança não saiba fazer, porque eu não vou ter feito direito o meu papel de professor. Eu preciso que essa criança dedique-se à lição de casa para ela entender o que é a lição de casa, né? Que esse é o ponto do primeiro ano. O que é lição de casa? No segundo ano, minha preocupação é como que essa criança faz a lição. No primeiro, eu quero mais que ela tenha rotina, que ela entenda o que é essa lição, essa ponte entre a escola e a família, né? Aí é a questão. E senso de responsabilidade, que eu vou falar melhor daqui a pouco, né? Mas quando você gerencia o tempo, você também vai gerenciar a responsabilidade da criança. Então, se você dá uma lição muito longa, a criança vai desistir, né? Você não consegue trabalhar com a perseverança aí, se você já extrapola com a criança. E se você dá a lição num tempo bacana, que dá para a criança não se sentir assim prejudicada em casa,
que a gente não quer que ela pegue ódio da escola, você já vai desenvolvendo senso de responsabilidade. Então, ela vai lembrar que ela precisa fazer aquela lição e que aquela lição não vai prejudicar o restante do dia dela. Então, isso é bem legal. Falei que a gente vai falar mais de responsabilidade. Esse daí, gente, é supimpa. Responsabilidade, inclusive, é algo aqui que no Grupo Expolidora a gente prioriza demais. Olha a prioridade. E, infelizmente, a gente tem alguns educadores que eles não cumprem com a responsabilidade deles, né? Às vezes a gente tem alguns cursos, que nem a gente tem o curso de elaboração, por exemplo, a gente teve aí, ao longo dos anos, faz uns 4 anos que eu dou, acho que é a quarta turma, acho que é a quarta turma do curso de elaboração. E ao longo desses anos, a gente teve em torno de 3 desistentes do curso, mas foram desistentes que não foram legais, sabe? Então, o que que acontece? A pessoa desiste, mas ela desiste assim, sem responsabilidade. Então, ela fez o curso. A gente teve um caso que a pessoa fez o curso até a metade e queria o dinheiro de volta do restante do curso que ela tinha feito. Então, vejam a falta aí de senso de responsabilidade em pagar o que você aproveitou, né? E a gente tem aquelas que nem começou o curso, ela nem sabe como é, e ela acha que outro curso substitui, sem ter feito, que é uma incoerência, né? Mas daí esse tipo de pessoa, a gente acaba bloqueando, né? Então é a pessoa que vai entrar em contato, a gente vai ter bloqueado, ela não vai receber coisa grátis, que a gente acha que é falta de responsabilidade, principalmente na área da educação, precisa ser punida, né? Então ela não vai ter mais direito a coisa gratuita, ela não tem direito a entrar novamente no curso, então ela perde uma porção de direitos que ela tinha antes, porque com poderes vem responsabilidades, né? Então, se você tem o poder de fazer um curso, a gente quer incentivar você a ser melhor. Agora, se você quer passar a perna na gente, daí a coisa fica feia, né? Falta de responsabilidade não dá para tolerar realmente. Daí é bloqueio total da pessoa. E daí a responsabilidade ela chega nesse nível no mercado de trabalho. Por isso que na lição de casa a gente precisa que a criança desenvolva isso, né? Para que ela tenha uma sensação de dever cumprido. Vejam, para eu fazer o aplicativo do ADA, eu fiz um curso de programação e eu contratei, gente, um curso, ele era pago em um ano. Eu poderia fazer outros cursos ali, tá? Daí, os cursos que eu fiz ali alguns cursos, deu em torno de 4 meses, sobraram 8 meses para eu aproveitar a plataforma. Só que o meu tempo é muito reduzido. Eu não fui na plataforma e pedi o dinheiro de volta. Eu aproveitei de outra forma, porque meu filho pode fazer curso, sabe? Ali na plataforma eu estou pagando ela. Então, esse senso de dever cumprido, então eu cumpri o meu dever e a plataforma também cumpriu o dela, porque ela ofereceu o curso e deu. Então, não é justo eu cortar o pagamento da plataforma, mesmo porque se eu fosse fazer esse curso presencialmente, eu ia pagar o triplo do que eu paguei nesse um ano de acesso à plataforma, porque foi EAD, né? Então, essa sensação de dever cumprido também vai para lição de casa, né? Então, quando você acaba a lição de casa, você tem aquela sensação de dever cumprido, que é o que cria a sua responsabilidade, né? Ajuste de conhecimento. Então, a gente consegue também ajustar o conhecimento, porque você vai ter lições que você sabe fazer e lições que você tem dúvida. E daí cabe ao professor também explicar para a criança: olha, se vocês tiverem alguma dúvida, faz uma anotação do lado e pergunta antes de me entregar a lição. Então, isso vai criando aí também um vínculo de ajuda com o professor, né? Esse ajuste de conhecimento, ele é super importante para responsabilidade e dedicação. E a motivação para melhoria, né, gente? Porque se você se sente com o dever cumprido, se você cumpriu com sua responsabilidade, você se sente motivado a melhorar, porque você está repetindo as lições, você está entendendo melhor a escola. Então, tudo isso leva à motivação para a melhoria, né?
e que vai resultar em responsabilidade e maior dedicação. Benefício 5 é um must da lição de casa, a autonomia. Quando a gente leva a lição de casa, a criança ela tem que se sentir desafiada nas habilidades, mas não a ponto de não conseguir fazer, mas a ponto de desafiar a memória dela. Então, a professora começou a ensinar a separação de sílabas, daí ela ensinou aquela questão de sílaba, trissílaba, que é a classificação por quantidade de sílabas, e a criança leva para casa algumas lições. Então, primeiro a criança leva a lição de, sei lá, fazer bolinhas para cada sílaba, depois ela leva a lição de separar as sílabas lá, né? Então, caneta, K, tracinho, N, tracinho, tá. E depois ela leva a lição de fazer a separação e classificar de acordo com o número de sílabas. Então, eu vou desafiando gradativamente a habilidade dessa criança para que ela chegue num ponto em que ela esteja autônoma naquela habilidade, porque essa separação de sílabas vai ser retomada depois, por exemplo, no estudo de poemas, né? Porque a gente tem ali a questão de separação de sílabas em poemas, que é um pouquinho diferente, mas a criança precisa dominar no ensino primário aí, até o 5º ano, a separação de sílabas convencional, para que a gente possa avançar. São as sílabas poéticas, né? É um momento com si mesmo, então é um momento que assim não é para ter, não tem o professor e a família é só um orientador. Então ela vai ter que se virar para lembrar o que o professor falou para poder dar conta daquela lição. Então isso faz com que se ativem mecanismos internos de autonomia, super essenciais aí. E a gente tem o encontro com soluções. Opa, foi para frente. Eu começo a entender que eu sou capaz de encontrar a solução para o meu próprio problema, que vai levar aquele pensamento crítico lá do começo do benefício 1, né? E o 6º benefício é a melhoria de recursos, que é também um must da lição de casa. Vai do simples ao complexo, como eu falei para vocês, é uma gradação. Então, lá no 1º ano eu entendo o que é uma lição, no 2º como que eu faço, no 3º como que é essa ponte entre a escola e a casa, né, no 4º. Então, cada ano tem uma evolução aí em relação ao procedimento da lição de casa. Isso vai fazer com que eu comece a buscar mais recursos, que eu saia da minha mesa da cozinha e vá para outros lugares. No caso ali que eu contei para vocês da mesa da cozinha, na sala a gente tinha um estande com enciclopédias. Então, era aquela época que o povo tinha Barça em casa, né? Barça, Conhecer. E minha mãe e meu pai compraram alguns livros desses, né? Então, eu tinha dúvida, eu ia lá na biblioteca, chamava de biblioteca, né? Mas era uma estante com livros. Lá na sala, onde ficava a TV, né? Bem clássico. Eu ia lá na sala, pegava o livro lá da enciclopédia, eu tive que aprender a usar essa enciclopédia, porque ela é em ordem alfabética, né? Tem toda essa questão. Ou que nem era a enciclopédia dos animais, então ela era por tema ártico, deserto, tema de localidade, né, do animal. Então eu tinha que me localizar naquele espaço, me localizar naqueles livros, né, na coleção, para eu poder encontrar a informação que eu precisava. Então, esse avanço, esse refinamento da lição, ele só vai acontecer se a criança tiver a lição de casa, né, do simples ao complexo. Vou incentivar a pesquisa, que é isso que eu acabei de falar, que assim, chegou uma hora que minha mãe não conseguia responder, que só o que a escola fornecia não era suficiente, porque era a transição aí para 6º ano, 7º, que eu preciso buscar novas informações, e daí isso me levou a incentivo de pesquisa, mas para isso eu tive toda uma estrutura de lição de casa antes. E a gente tem domínio da lição e dos recursos. Esse domínio da lição e dos recursos vai fazer com que a gente consiga não a lição dominar a gente, mas a gente dominar a lição. Então, é quase como se o aluno manipula a lição, sabe? Então, às vezes vinha a lição, vamos supor, vinha uma lição de inglês para eu fazer um tipo de redação, composition, né? Em vez de fazer como a professora pedia, eu começava a inventar. Então, por exemplo, era uma lista de itens para levar numa viagem. Eu montava uma mala, gente, e da mala saíam coisas assim, as palavras.
né? Era uma mala em 3D que a professora abria, né? Então você começa a criar aí algumas coisas em cima da lição, que é quando você passa a manipular essa lição de casa, que é o ponto, acho que máximo aí dela. E você começa a manipular os recursos também. Para essa lição é melhor a enciclopédia dos animais, para aquela lição é melhor a Barça, para a lição terceira é melhor a enciclopédia Conhecer, né? Então você vai manipulando esses recursos. Ditos os 6 benefícios, se você quiser saber mais sobre lição de casa, já está disponível no nível raiz, aqui do Clube de Membros do YouTube, o curso de introdução à lição de casa. Eu chamei de introdução, gente, mas é uma videoaula bem legal, que ela vai trazer, assim, coisas fáceis, médias e difíceis. Então, é tudo englobado, assim, numa videoaula fantástica, que eu vou falar como que deve ser a lição de casa, como que ela é dividida, o que que você evita, o que que você faz, e vou dar exemplos de 2 tipos de lição de casa, mostrando, assim, na tela. Então, é bem bacana. Se você ainda não faz parte do nosso clube de membros, associe-se já por R$ 6,99, gente. É menos que um café aqui na minha região. E daí, se você tiver dúvida de como faz parte do clube de membros, você pode falar com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676, que ela vai te explicar. Então, toda dúvida que você tiver é Cirlei, gente. Ah, eu posso pagar com Pix? Fala com a Cirlei. Ah, eu posso. Como que eu faço para entrar no clube de membros que eu não estou conseguindo? Fala com a Cirlei. Ah, eu entrei no clube, mas não estou achando determinado curso. Fala com a Cirlei. Ah, eu entrei no clube, mas eu entrei para fazer o clube, mas eu vi lá que tem 3 associações. Qual que é a diferença entre elas? Fala com a Cirlei. Então é bem assim, sabe? Vou deixar aqui embaixo no resumo o link para o clube de membros e o link do telefone da Cirlei para ficar mais fácil para vocês. Mas também vou colocar o telefone para vocês enviarem mensagem pelo WhatsApp e tirar as dúvidas. Bacana? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente volta no assunto de lição de casa, porque não dá para engolir professor que não dá lição de casa ou que dá lição de casa errado. E boa lição de casa para todos. Façam a lição de casa, hein, gente? Nada de professor vigarista em sala de aula.